Olá, eu sou a Ana e hoje trago-vos o tão aguardado vídeo sobre as minhas compras da Feira do Livro de Lisboa de 2021. E porquê o tão aguardado? Porque toda a gente gosta de ver as compras que os outros fizeram, que é para verem se fizeram mais ou menos, e todos nós temos um quê de voyeurismo, não só para saber o que é que as pessoas trouxeram, mas para percebermos que talvez a nossa pilha não seja assim tão grande em comparação com outras pilhas. Eu pessoalmente sei que houve muitas pessoas a comprarem mais do que eu, o que me dá um certo alívio e ao mesmo tempo não faz diferença absolutamente nenhuma, porque eu comprei exatamente aquilo que queria e estou muito contente com as minhas compras. Espero que quem esteja desse lado e que tenha ido à Feira do Livro, que também esteja muito contente com as compras que fez, independentemente de serem muitas ou poucas. E portanto eu quero começar por mostrar que eu tinha uma lista quando fui para a feira e ela já está toda escrita. E tenho aqui mais coisas escritas atrás e basicamente o que eu faço antes de ir à feira é uma lista com os livros que eu quero mesmo muito tentar encontrar na feira. O que é que acontece com esta lista? Acontece que tenho aqui alguns livros de editoras que eu sei que nem sempre entram em hora H ou que só alguns dos livros entram em hora H e portanto esta lista é muito grande, mas porque eu sei que nem todos os livros que estão aqui vêm para casa. E portanto aqui em baixo isto nem sequer é meu, são livros que me pediram para comprar. O que eu fiz então foi fazer esta lista, os livros são todos por editora ou grupo editorial e portanto tem o nome do livro, o nome do autor, o nome da editora e qual é o preço base. Lei do preço fixo, os livros têm de ter sempre o mesmo preço, igual à editora onde quer que vocês comprem. O que pode ter depois é um desconto ou não, e aí sim muda dependendo do sítio onde vocês comprarem. Portanto, a partir do momento em que vocês têm o preço base do livro, vão saber a quanto ele vos vai ficar em hora H e se ele entra em hora H ou não. E portanto, o que eu tinha aqui eram livros da Cultura, da Presença, da Porto Editora, da Bertrand, da Leia, da Relógio d'Água, da Almedina, da Saída de Emergência, Tinta da China, 2020, da Penguin e depois tinha aqui alguns livros que eu sei que estão esgotados e portanto se eu me cruzasse com eles vinham para casa, independentemente do valor muito provavelmente, mas estão aqui só para eu me lembrar que são livros que eu quero e que se me cruzasse com eles, seja em bancas das editoras, porque às vezes tem alguns que já estão descontinuados, ou em alfarrabistas, eles viriam para casa comigo. Não tive grande sorte, mas houve muita coisa desta lista que veio para casa e depois andei para aqui a fazer contas e portanto, como eu tinha dito no vlog, eu tinha um budget, eu tinha 150 € no meu milheiro e depois juntei mais 50 €, o meu budget era 200 €. Eu sei, é muito dinheiro, mas são coisas que eu já estava a pensar guardar para quando houvesse uma feira do livro e eu conseguisse apanhar os livros em hora H. E portanto, eu vou passar a mostrar os livros que vieram cá para casa. Vou começar por mostrar livros que vieram cá, mas que não são compras de hora H. Aliás, tecnicamente estes livros nem sequer são relacionados com a Feira do Livro e eu vou passar a mostrar-vos e dizer o porquê. O primeiro deles é aqui O Luto é a Coisa com Penas, de Max Porter, que foi um livro que a Mafalda do canal Outra Mafalda me deu. Ela já tinha dito que ia ler e depois queria saber a minha opinião, então ofereceu-me um livro. E como nós nos encontramos para a conversa sobre a Roda do Tempo, ela aproveitou e deu-me um livro nesse dia. Depois tenho aqui Prodigy e Champion, que são o volume 2 e 3 da trilogia da Mary Lou, portanto um dos livros que eu queria ter conseguido encontrar lá era o Legend, que é o primeiro livro. Estes livros foi a Faith que me deu, ela estava a querer arranjar espaço nas estantes dela e como acha que não ia chegar a estes livros muito depressa, achou que provavelmente estariam melhor aqui em casa. Vamos descobrir se sim ou não. De qualquer forma, eventualmente vou comprar o primeiro volume para depois ficar com a trilogia completa. E aqueles são os livros que me foram oferecidos fora, extra, Feira do Livro, e eu tenho aqui agora então o Manifesto pela Leitura de Irene Vallejo, que era um livrinho que estava a ser distribuído pela Bertrand. Quem fosse fazer compras no espaço da Porto Bertrand podia trazer um livro destes. No meu caso foi porque, como estive a fazer o sprint de leitura da Maria João Covas e da Maria João Diogo com as restantes meninas e menino, este livro foi o livro que nós tivemos a ler durante o sprint. É um livrinho muito interessante, muito pequenino e que, se não me engano, eles continuam a distribuir porque está associado ao Ler é Essencial e, portanto, eles têm uma página no Instagram. E é um livro que, tanto quanto sei, eles estão a distribuir gratuitamente a quem o solicitar. Depois, no dia 2 de setembro, se não me engano, o editor da Cultura estava a fazer 20 anos como editor, portanto, em Portugal, e eles tinham uma campanha em que se nós fôssemos à banca e disséssemos 20 anos, eles ofereciam-nos um livro, e portanto,
uma pessoa tenta, não é? E saiu aqui com Piadas Ribeirinhas, do Pedro Ribeiro. Toda a gente conhece o Pedro Ribeiro porque ele é um dos locutores da rádio comercial, entre muitas outras coisas, porque aquele homem não sabe estar quieto. E portanto este é o livro das Piadas Ribeirinhas. E uma prendinha da feira em que eu olhei para a banca, vi que ele estava lá e pensei: este livro está a 7€ e depois a Faith ofereceu-me. E portanto tenho aqui A Balada do Medo de Norberto Moraes. Eu li o Sítio do Lugar Nenhum este ano, gostei muito, quero ler mais do Norberto Moraes e portanto quando eu vi que este livro estava a 7€, eu só pensei: oh meu Deus. Este livro geralmente custa 17,90, portanto são menos 10,90€ no preço, brutal. E muito obrigada à Faith por me ter oferecido este livro. E agora sim vou passar a mostrar as compras e efetivamente compras que eu fiz durante a Feira do Livro e portanto eles estão aqui por editora e eu vou passar a mostrar os livros porque ainda são alguns, mas eu estou tão contente estes livros agora estarem cá em casa e de eu eventualmente os ler. E eu tenho a dizer, em relação aos anos anteriores, porque eu estive a fazer contas, estive a ver as listas dos livros que eu tinha comprado e os que tinha lido até agora e curiosamente eu tenho uma média de ler metade dos livros de um ano para o outro. Portanto, se eu tiver comprado 10 livros eu li 5, se tiver comprado 20 li 10, portanto... Outra coisa que eu não tinha chegado a dizer é, os livros que eu pus na minha lista, além de serem livros que, lá está, tinha a tal componente de talvez estivessem em hora H, talvez não estivessem, eu só comprei livros que estavam em hora H ou que estavam a metade do preço, por vários motivos, mas porque foi o critério que eu estabeleci, ou estava a metade do preço ou eu não trazia, e portanto eu apanhei alguns que estavam a menos até do que metade do preço e tudo o que tenho aqui são excelentes compras. Além disso, o critério para deixar naquela lista enorme era se tinha o potencial de eu ler até à próxima Feira do Livro. São livros que eu acho, óbvio que no meio de tantos livros que eu tenho cá em casa por ler, há a possibilidade de eu não os ler todos até o próximo ano, mas são livros que eu acho que consigo ler entre esta Feira do Livro e a próxima Feira do Livro pelos mais variados motivos. E houve vários livros que eu tirei da lista porque eu sabia que, por muito que eu os queira, não eram livros que eu fosse ter como prioritários e, portanto, acabaram por ficar para um próximo ano. E, portanto, como eu estava a dizer, vou mostrar-vos os livros por editora e, portanto, eu vou começar até por 2 livros que eu não tenho aqui, mas antes que eu me esqueça, vou já começar pela Bertrand e os primeiros 2 livros que eu vou falar é A Coisa, volume 1 e volume 2, que eu já não consegui apanhar por parvoíce minha, porque eu podia ter comprado logo nos primeiros dias que estive na feira, eles eram livros do dia, mas não comprei e portanto a Faith neste momento tem os meus livros, os meus 2 livros, volume 1 e volume 2 da Coisa, do Stephen King, do It, e portanto a par com isso, da Bertrand veio o Misery. Portanto este ano foi um ano de Stephen King, eu tenho 3 livros este ano para ler, estou extremamente curiosa tanto com este como com o outro. Eu não sou pessoa de gostar de terror, eu acho que já disse isto várias vezes aqui, e portanto vai ser muito interessante, principalmente com A Coisa, mas estou muito curiosa com estes livros e portanto, lá está, são livros que eu acho que consigo ler até ao próximo ano. Depois disso, um livro que eu vi a ser falado já algumas vezes por algumas meninas, eu tenho a ideia que a Silvéria já mencionou este livro, a Ana Lopes também já o mencionou e portanto eu tenho aqui O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, um livro que eu estou muito curiosa, vocês sabem também que luto e coisas relacionadas com a nossa existência e depois deixar de existir são coisas que me atraem muito e portanto estou muito curiosa em um livrinho pequenino. Eu já o tinha comprado no Book Depository, eles cancelaram uma encomenda e alguém fez uma story na Feira do Livro a passar por uma banca e eu vi este livro lá e não faltavam uns dias para ir à feira, e então pedi muito encarecidamente à Maria João Covas, que ia estar na feira, se podia procurar a banca e comprar-me o livro, porque eu não podia arriscar o não apanhar lá. Este livro é brasileiro e portanto esta edição não é portuguesa, é de importação. E já me tinham cancelado muito menos uma vez, portanto não podia arriscar, e este livro agora está cá em casa e portanto estou muito contente. Depois da Antígona, eu fui à Antígona para comprar 1984 para uma amiga que me tinha pedido, e depois já que lá estava, e já que ele estava em hora H, acabei por trazer o Admirável Mundo Novo. É daqueles clássicos que uma pessoa sabe que eventualmente vai ler. Uma pessoa sabe que tem de ler, porque acha que tem de ler, não é por imposição do que é que seja, mas acha que é daqueles que devia mesmo ler e portanto vem cá para casa. Pronto, não há mais justificação, é isso. Queria ler,
podia comprar, trouxe-o para casa. Da Porta Editora trouxe aqui Brit Marie, esteve aqui do Frederick Backman. Eu já li Um Homem Chamado Uva, ainda não tinha comprado mais nenhum dos livros do autor. Tecnicamente eu ia à procura também de outro livro e agora já não me estou a lembrar do nome, mas este estava como livro do dia, o outro não estava em hora H e portanto este veio para casa, o outro vai ficar para uma próxima. Eu estou muito curiosa porque eu gostei muito de Um Homem Chamado Uva. Depois disso tem aqui Os Despojados, da Ursula K. Le Guin. Este é um dos livros de ficção científica da autora. Eu já li livros de fantasia, estou curiosa com a ficção científica. Este livro já era para ter vindo comigo antes, várias vezes. Eu já estive para comprar várias vezes e nunca aconteceu. Eu, portanto, não podia passar deste ano e agora finalmente está em casa. E eu estou extremamente curiosa e eu sei absolutamente zero deste livro, a não ser que é da Ursula K. Le Guin e que eu estou muito curiosa para ler. E basta, é só isto. Depois da Cultura Editora tenho aqui o A Vida no Campo, volume 2, Os Anos da Maturidade, do João Neto. Vocês sabem que eu gosto dos livros do João Neto. Este livro também já esteve para ser comprado várias vezes e eu tenho andado a adiar. No entanto, eu li o volume 1 este ano, gostei muito, é muito interessante e portanto vamos lá voltar à terceira, pela mão do João Neto. Eu adoro a terceira é linda e portanto eu precisava deste livro cá em casa. E como eu vos estou a mostrar os livros por editora, eu vou mostrar-vos agora o único livro que saiu tão fora da minha wishlist, que não estava na wishlist da feira, não estava na wishlist de todo. Apesar de eu ter interesse neste livro, eu não o tinha na wishlist. Esta é a única compra que é mesmo fora. No entanto, eu estava com uma amiga, ela disse muito bem do livro e que devia ler. A Bárbara do canal Delicada como um Elefante já leu, gostou e portanto a verdade é que eu já vi muita gente a falar sobre este livro e eu sei que eventualmente vou ler e vou gostar e portanto isto vai doer, do Adam Kay. Adam Kay era um médico obstetra, se não me engano, e ele deixou a profissão para passar a ser comediante, se não me engano. E portanto isto são as coisas que ele escreveu, são os diários que ele escreveu enquanto esteve a trabalhar em obstetrícia e vai ser interessante, certeza absoluta, porque começar porque é uma profissão bastante exigente, aliás, medicina é exigente, e depois porque com tantas boas opiniões sobre este livro, estou mesmo muito curiosa. A próxima editora que eu tenho para mostrar é a Editorial Presença. São dois livros que tecnicamente não estavam na wishlist da feira, mas estavam na wishlist, portanto eu estive a fazer alguns ajustes quando percebi quais eram os livros que eu não iria comprar porque não estavam a 50%. Estes dois eu apanhei-os e tinha mesmo de vir cá para casa porque eles estavam na wishlist e estavam com um preço muito bom. E portanto o primeiro livro que eu tenho para mostrar é o Mil Sóis Resplandecentes do Khaled Hosseini e portanto é o autor do Menino de Cabul. Eu ainda não li nada deste autor, este livro estava a 7€, este também acho que era 17,90, portanto foi um grande desconto e este preço também estava no site porque a Editorial Presença esteve a fazer os preços de feira no site durante a feira e portanto eu quando vi que este estava lá eu pensei não, a 7€ tem de vir porque eu quero o livro e portanto se ele está a melhor preço do que eu alguma vez o vou encontrar fora de... vai para casa porque eu quero muito ler algo deste autor e toda a gente diz muito bem dos livros dele e portanto está na hora e tinha de vir. O outro não só estava em bom preço, como eu quero ler mais coisas desta autora e, portanto, o livro que eu efetivamente queria está esgotado. Eu vou trazê-lo, eventualmente ele vai estar nas compras de outubro, porque eu consegui na livraria onde trabalho, mas este livro eu já não consegui apanhar na feira e eu estou a falar da Elif Shafak e é A Cidade nos Confins do Céu. Este livro não é tão consensual como outros livros da autora, como por exemplo A Bastarda de Istambul, que é o livro que eu efetivamente queria mas está esgotado e portanto este estava a 9€, este livro custa 22€ e qualquer coisa, estava a 9€ e apesar de ele não ser consensual, a verdade é eu quero ler coisas da autora, quero mesmo ler tudo o que a autora escrever. E portanto, estava a 9€. É um desconto para aí 13€. Eu ainda comentei, se ele não estiver na feira é um sinal divino em como eu não deveria comprar, mas ele estava na feira e eu tive de o trazer. E portanto vamos passar para a próxima editora. Este ano, pela primeira vez desde que eu vou à Feira do Livro, possivelmente pela primeira vez desde sempre, a Almedina entrou em hora H. E portanto eu andava a namorar estes livros já há alguns anos, eles nunca estavam em hora H, mas desta vez estiveram e esta feira já valeu a pena
quanto mais não seja por causa destes dois livros. E esses livros são as obras completas de Maria Judite Carvalho, volume 1 e volume 2. São contos. Este tem Tanta Gente Mariana e As Palavras Poupadas. E este tem Paisagem Sem Barcos, Os Armários Vazios e O Seu Amor por Ethel. Contos. Eu, uma pessoa que não gosta de contos, comprou 2 livros de contos. Quem sou eu não sei, mas eu quero muito ler Maria Judite Carvalho. E portanto, quando eu vi que eles entravam em hora H, fez valer cada minuto de viagem, cada cêntimo que eu gastei naquela feira, porque valeu a pena, nem que seja só por estes 2 livros. Portanto, vamos passar para Penguin. Eu tenho aqui Se Eu Fosse Tua, da Meredith Russo, autora do Birthday, livro que eu li durante o Mangalipa, que eu adorei, e portanto eu sabia que este estava traduzido, eu sabia que ia tentar mesmo em trazê-lo da feira, e aqui está ele, foi um dos primeiros livros que eu comprei logo no primeiro dia, e portanto estou muito curiosa. Eu sei que é a história de uma rapariga que está a mudar de escola, é uma rapariga trans. Na escola anterior as coisas não estavam a correr muito bem e ela decide, quando muda de escola, manter esse segredo, porque no fundo só lhe diz respeito a ela, não é? Mas depois eventualmente as coisas começam a descontrolar-se e portanto tenho aqui essa história que eu estou muito curiosa para ler. Ele não é muito grande, vai ser muito bom. E o livro que me deu mais trabalho a arranjar nesta feira foi o último livro que eu comprei no último dia. Sim, resvés, mesmo no final da feira, mesmo no final da última hora H, mesmo literalmente a última hora H da feira deste ano. Foi um livro que eu precisei trocar e-mails com a editora, que supostamente estava na feira, mas não estava, porque ele aparecia no site. A editora, quando eu perguntei a primeira vez, disseram que sim, que ele entrava em hora H, mas se ele não estava na feira, como é que ele podia entrar na hora H? E portanto foi aqui toda uma salganhada de situações. No entanto, muito obrigada se alguém da editora estiver a ver isto, porque muito obrigada por terem feito este livro chegar à feira, porque eu queria mesmo muito trazê-lo. E portanto, Matéria Escura, do Blake Crouch. Este é o autor de Wayward Pines, que eu li o ano passado, a trilogia, gostei muito. Este livro também é ficção científica, portanto estou muito curiosa. Começa bem esta sinopse: estás feliz com a tua vida? Aquela pergunta que nós várias vezes nos pomos a nós mesmos e que nem sempre gostamos da resposta. E portanto, estou muito curiosa e valeu a pena ter andado. Eu sei que foi um bocadinho chata, mas obrigada. E da Penguin passamos para a Relógio d'Água, e na Relógio d'Água eu queria trazer Uma Princesinha, de Frances Hodgson Burnett. Eu vi o filme há muitos anos, eu devia ter se calhar 13, 14 anos quando vi o filme, gostei muito e queria muito ter o livro para o ler e eventualmente rever o filme. Vai ser uma leitura muito interessante. É sobre uma menina que, no fundo, o pai perde toda a riqueza que tinha e portanto ela vê-se atirada de uma vida muito subtuosa para um orfanato em que não tem praticamente nada, e além disso fazem-lhe a vida negra porque ela tinha dinheiro, ela já teve dinheiro e agora tratam-na abaixo de cão propositadamente. E portanto estou muito curiosa com este livro, vai ser muito bom rever esta história. O próximo livro foi um livro que eu já tive, ofereci-o, acabei por comprar agora para repor novamente na minha biblioteca, e esse livro é O Círculo, do Dave Eggers. É um livro que eu gostei de ler. Acho que as temáticas são muito importantes. A forma como está trabalhada é que não me convenceu a 100%, principalmente o final. Acho que este livro no final é um bocado inconsequente, no entanto é daqueles livros que para clubes de leitura, para ser discutido, é muito bom, muito interessante. Tem a ver com a nossa presença nas redes sociais e a forma como nós controlamos tudo e todos, e estamos a caminhar para um futuro em que estamos cada vez mais a controlar e a sermos controlados. Depois, ainda na Relógio d'Água, tenho aqui A Morte de Ivan Illich, do Lev Tolstói, um livro que eu quero ler já há algum tempo, porque lá está a morte. Aliás, eu acho que havia 3 livros relacionados com morte nesta pilha. Eu só estou a ver aqui 2, mas... Ah não, porque um deles é o próximo. Portanto, eu tenho aqui este, muito curiosa, ele é pequenino, dizem muito bem deste livro, e eu tenho de ler mais Tolstói, porque o que li até agora gostei e portanto aos bocadinhos eu hei de criar aqui uma biblioteca mais russa. E portanto o próximo livro também é da Relógio d'Água, também acaba por falar um pouco sobre a morte de uma personagem, neste caso uma personagem que já está morta, e portanto eu tenho aqui Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba, de Machado de Assis. Eu nunca li nada de Machado de Assis, aliás, eu ia para dizer que não conhecia clássicos brasileiros, mas já li clássicos brasileiros.
este é que não. O que eu queria mesmo eram Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas fui ao lado errado da feira, porque depois de ter comprado este, depois de ter sido o cabo dos trabalhos por causa deste, porque depois paguei a mais e depois... não interessa. A verdade é que eu no dia a seguir reparei que o livro que só tinha o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que era efetivamente o livro que eu queria, estava do outro lado. Eles têm 2 filas, estava do outro lado. E esse livro só custa 10 euros. Mas pronto, fiquei com 2 histórias por 9 euros. E portanto, além do Memórias Póstumas, vou ler o Quincas Borba e vamos ver se será interessante. Estou na minha penúltima editora e portanto vou passar agora para o Grupo Leia. E eu trouxe o primeiro livro de Bridgerton, porque já há muito tempo que eu estou curiosa com esta coleção e a verdade é que eu de vez em quando gosto assim de umas coisinhas leves pelo meio. Vai ser muito interessante ver então o que toda a gente anda a falar. Não, eu não cheguei a ver a série, até porque eu queria ler antes de ver a série e portanto vamos lá ver como é mergulhar neste romance de época e vamos lá ver se eu fico tão viciadona como as pessoas que eu conheço começaram a ler isto e foi tudo rajada, ou está a ser tudo rajada. Os livros que eu tinha para comprar para uma amiga eram precisamente os últimos 4 desta coleção porque ela anda a comê-los e portanto está aqui o primeiro para eu experimentar e ver o que é que eu acho. Depois mais um que andava fugidio que tinha esgotado, entretanto eles fizeram reimpressão. Um de Nós Mente, de Karen McManus. Um livro que eu estou curiosa desde que comecei a ouvir falar sobre ele, que sei lá, de 2018, eu acho que este livro é de 2018, pelo menos traduzido. E porquê é que ele me deixa curiosa? Não é só o facto de ser um assassinato por aí fora, é porque sempre que falam deste livro eu só consigo pensar no Breakfast Club, porque são várias personagens diferentes no secundário que estão fechadas de detenção, só que neste caso, alguém não sai da detenção, fica lá e portanto vamos tentar perceber quem matou aquela personagem, não é? Portanto é um Breakfast Club com um twist e eu estou muito curiosa com este livro e portanto aproveitei a Feira do Livro para trazer. E falando em aproveitar para trazer coisas, tenho aqui a mãe da Pearless Buck, porque eu continuo na saga de ir juntando os livros da Pearless Buck. Eu ia para comprar outro também, que era o Peónia. No entanto, eu percebi-me que à medida que eles estão a reeditar estes livros, eles estão a alterar também às vezes o nome. E eu tinha o Peónia, foi um dos livros que me foi enviado pela Andrea Miss Margot e portanto esse ficou de parte, já está, tenho em casa, não preciso comprar, ainda por cima é uma edição em capa rija e com uma dedicatória de 1940 e sei lá quantas, portanto eu trouxe só a mãe. Lá está, eu fico sempre tão contente quando leio livros da Pearless Buck. É qualquer coisa, há qualquer coisa na forma como ela escreve estes personagens que é só fantástica. E portanto, um livro que eu tinha aproveitado para folhear ainda antes para ver se queria mesmo ou não. É muito raro ultimamente eu comprar livros de cozinha, especificamente porque eu tenho muitos e portanto eu só compro livros de cozinha tenho de passar por 2 crivos. Um deles é o facto de eu não gostar só de uma das receitas que está no livro, porque aí eu vou procurar a receita. No entanto, tem de ser qualquer coisa que eu ainda não tenha em casa e que tenha várias receitas que compensem comprar o livro. E eu tenho aqui o Marmitas Vegan, de Jérôme Eckmeyer e Daniela Leis. E efetivamente as receitas que estão neste livro têm todas um excelente aspecto, dá vontade de comer tudo e é isto. E portanto aproveitei, este livro ficou-me a 9,95€. Gosto tanto da hora H, vocês não imaginam o quanto eu gosto da hora H. E para terminar o Grupo Leia tenho aqui, eram 12 moças, donzelas e outras histórias do António Torrado. Porquê este livro? Não sei se vocês quando eram crianças conhecem a história das 12 moças, donzelas, estava difícil. Porque é aquela história em que, aliás eu vou ler o primeiro só para vocês perceberem. Eram 12 moças donzelas, todas pintadas de bronze, deu trângulo manho nelas, não ficaram senão 11. Isto vai acontecendo com todas. E porquê este? Porque esta, apesar de haver várias versões desta história, esta é a primeira versão que eu apanho com o trângulo manco. Eu adoro esta palavra, é uma palavra que me remete imediatamente para a infância por causa destas rimas, destes poemas. E o facto de ser o trângulo mango, da mesma maneira que eu andei imenso tempo a tentar encontrar a versão dos 7 cabritinhos que tinha o final que eu conhecia, que me contavam quando eu era pequena, este aqui, só o facto de ter o trângulo mango,
foi o que fez com que este viesse cá para casa. E tinha de ser. Este livro custou-me 4€, 4,40€, que estes livros normalmente já são 8,80€. Não é nada especial, mas aproveitei e já o trouxe para cá. E portanto, vamos finalizar com os livros infantis. O último livro que tenho aqui para mostrar é da Minutos de Leitura e é A Fábrica de Chocolate do Sr. Coelho, de Alice Dolan. É um livro do qual eu já falei no vídeo sobre livros infantis que na realidade são livros para adultos. Portanto, livros que apesar de terem este aspecto de livro infantil, com desenhos fofinhos e tudo mais, a história em si é para adultos. Este livro, quando chegou à loja, eu pedi aos meus colegas para porem na área da gestão, porque isto tem a ver com as empresas que acabam por se aproveitar dos funcionários e exigir sempre mais e mais, sem lhes darem as condições necessárias para que as pessoas tenham uma boa vida dentro da empresa. E quando as empresas exigem, levam até a exaustão. Neste caso, as galinhas aqui da fábrica de chocolate do Sr. Coelho decidem fazer uma greve porque estão fartas de comer chocolate, elas querem alface e não querem trabalhar tanto e estão sempre a comer chocolate para porem ovos de chocolate e, portanto, o Sr. Coelho acha que, então façam lá o que vocês quiserem, vão lá fazer greve que eu tomo conta da fábrica sozinho. E depois, óbvio que corre mal, não é? E portanto este livro tinha mesmo de fazer parte das minhas estantes, eu já vos tinha falado sobre ele, mas ele não estava cá em casa, eu ainda não tinha comprado e então aproveitei agora a feira do livro para o trazer cá para casa. E portanto estes são os livros que vieram cá para casa. As minhas compras no total dá o redondinho número de 25 livros. São muitos livros, são livros, alguns que eu já tinha lido e queria ficar com eles, ou então livros que eu quero mesmo muito ler. Lá está, esse foi o meu crivo, foi imaginar se no espaço de um ano os conseguiria ler e portanto foi isso que fez com que eles viessem cá para casa. São tudo livros que eu queria muito e há muito tempo, já estão no wishlist há bastante tempo, portanto já passaram nos crivos todos do tempo e da vontade de ler e tudo mais. E portanto, além das minhas compras, os livros que me foram oferecidos são tudo livros que eu estou muito curiosa, com muita vontade de ler. Digam-me nos comentários se vocês conseguiram ir à Feira do Livro, se já alguma vez foram à Feira do Livro. Se foram, como é que estiveram as vossas compras? Conseguiram ter compras controladas? Porque no fundo as minhas compras foram muitas, mas foram controladas. Eu não gasto mais do que aquilo que posso gastar, obviamente, porque eu tenho renda para pagar e contas e preciso de comer. A minha pessoa alimenta-se, eu não passo fome. Principalmente eu não passo fome para comprar livros, porque eu gosto de alimentar o corpo além de alimentar a mente. E portanto, digam-me isso tudo. Digam-me também, já agora, há algum livro desta pilha que vocês não estivessem de todo à espera que eu tivesse comprado? Alguma coisa que vos tenha surpreendido e que vocês pensem, não estava a imaginar a Ana a comprar e a ler aquilo? Deixem-me isso nos comentários, é a minha pergunta de hoje. Portanto, eu por hoje vou ficar por aqui, espero que tenham gostado do desastre da minha carteira e das minhas estantes, mas que me deixa muito feliz por dentro. Portanto, por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima. Tchau!